Queria apresentar o Dr. Diandro Marinho Mota, médico cardiologista do Instituto Dante Pazzanelli de Cardiologia. Formação complementar em pesquisa clínica pela Escola de Harvard. Seja bem-vindo, Dr. Diandro, sinta-se à vontade e obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcelos. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao Rafael Altoé, grande amigo de jornada aqui. Trouxe essa oportunidade de a gente falar de um assunto que eu tenho um interesse especial, que a gente já vem estudando aí desde 2010 em pesquisas nossas na cardiologia, e que agora eu vou poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem visto, né, com as pesquisas. Deixa eu só colocar aqui na tela específica e a gente já começa. Vocês estão vendo minha tela? Está aparecendo, doutor? Sim, só não está no módulo apresentação. Só colocar na Pronto, já apresentação. vou colocar aqui. Pronto, vou colocar aqui na apresentação e aí vai ficar bom para todos verem. Deixa eu só fechar aqui. Vou admitir Maria aqui, pronto. Deixa só carregar. Então, pessoal, esse bate-papo que vai ter aqui, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, tá? Para a gente tentar trocar figurinhas mesmo. Eu vou seguir uma sequência conceituando um pouquinho o que é espiritualidade, religiosidade, religião, que são fundamentais a gente saber diferenciar cada uma delas, e trazer um pouquinho do histórico que tem sobre espiritualidade e saúde, para justamente trazer uma percepção um pouquinho distinta do que a grande maioria imagina que sejam antagônicos, né? Quando você fala de espiritualidade, em teoria você está fugindo um pouquinho do que é científico, e a gente quer mostrar que não é bem assim. Na verdade, nunca foi assim. Ao longo da história, a gente acabou tendo um pouquinho de interpretações inadequadas e para muita gente ficou essa dualidade, né? Então, bom, antes de mais nada, deixa eu só queria mostrar para vocês que o Marcelo já tinha anteriormente comentado sobre um pouquinho do conceito que muitas pessoas têm de que falar de religião, de religiosidade, de espiritualidade seria algo metacientífico, né? Que iria mais para um lado da metafísica, algo mais filosófico, quando na verdade a gente vai perceber que não é muito bem assim. O que a gente tem, a partir da Revolução Científica, a partir do Iluminismo, principalmente ali no século XVII, o René Descartes fazendo a teoria do método, o discurso do método, que ele publicou em 1637, muita gente acabou tendo uma visão um pouco inadequada do que estava sendo proposto por quem queria trazer um modelo de descoberta de conhecimento à luz da ciência. E a gente vai ver que os próprios estudiosos da época tinham uma ligação muito forte com o sagrado, com o transcendente, e muitos eram, inclusive, motivados a estudar e conhecer um pouquinho mais, com a ideia de se aproximar do que era o divino. Então, a gente vai chegar lá, mas eu queria, primeiramente, mostrar para vocês os conceitos que a gente comentou aqui. Eu estou passando, pessoal, só que o slide não está indo. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Espera aí. Sim, doutor, estamos vendo sim. Está aparecendo dicionário de português, está aparecendo tudo. Isso, eu vou colocar de novo, vou abrir a aula de novo, porque acabou saindo dela aqui. Só um minuto, está aqui. Tá jóia. Então, vamos seguir aqui, está um pouquinho pesado. Pronto. Então, está no gráfico. Pronto, vamos lá. Agora vai. Conceitos importantes que a gente tem que ter, pessoal, sobre espiritualidade, saúde. Eu acredito que a gente não tenha como falar de espiritualidade na saúde sem citar o professor Harold Koenig. Ele atualmente talvez seja o maior nome na pesquisa científica entre o impacto da espiritualidade na saúde, e ele consegue conceituar para a gente de uma maneira muito objetiva que espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão das questões acerca da vida, do seu significado e da relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidade. Então, nesse primeiro conceito que o Harold Koenig traz para a gente, fundamental a gente prestar atenção em duas palavrinhas que definem muito bem o que é espiritualidade: o sagrado e o transcendente. Então, mesmo que você não tenha nenhuma religião, mesmo que você seja agnóstico, não acredite em um Deus, você pode, de alguma forma, buscar uma compreensão da sua vida e imaginar que existe algo que vá além da matéria,
algo que transcenda essa experiência sensorial de matéria que a gente tem e que, de alguma forma, te coloque em contato com o sagrado, com o transcendente. Isso é um pouquinho diferente do que a gente tem de conceito de religiosidade e de religião, que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente pensa em religião, ela já é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o transcendente. Ou seja, vamos pegar o exemplo do Brasil aqui, a gente tem a religião católica como sendo a que tem o maior número de fiéis aqui no Brasil, mas a gente sabe que grande parte deles não são praticantes e que muito pouco do que eles vivenciam é relacionado realmente à religião. Isso é o que diferencia a religião de religiosidade. Eu já vou comentar agora. A religião é esse sistema organizado de crenças, enquanto a religiosidade está intimamente relacionada ao grau de envolvimento religioso e o reflexo que esse envolvimento tem na vida de um indivíduo. Ou seja, se você tem alguém que vai e frequenta algum ritual, alguma prática religiosa, e ele incorpora muito daquilo que é compartilhado lá de experiências e de ensinamentos na sua vida, esse indivíduo ele está exercitando a sua religiosidade. Ou seja, aquele envolvimento religioso que ele tem vai refletir significativamente no cotidiano dele, nas escolhas, nos hábitos de vida, enfim. Então, a religiosidade ela é algo que pode existir ou não, ainda que você tenha uma religião. Não é o fato de você ter uma religião que você está automaticamente exercendo a sua religiosidade. Fica claro a gente entender isso por esse gráfico que eu apresento aos senhores aqui, em que a gente tem a espiritualidade como sendo algo mais amplo. Dentro da espiritualidade, a gente tem o conceito de religiosidade. Ou seja, para mais de 80% da população brasileira, a forma de trabalhar a espiritualidade é a partir da sua prática da religião, ou seja, exercitando a sua religiosidade, ela acaba trabalhando a sua espiritualidade. No entanto, a gente também tem que lembrar que essa religiosidade ela pode ser de três formas distintas, pessoal. Ela pode ser intrínseca, ela pode ser organizacional e não organizacional. O que seria essa religiosidade intrínseca? A intrínseca é aquela que está motivada por um compromisso pessoal e profundo com a fé. É você com a sua crença, é você com o que você acredita. Não necessariamente você deve estar envolvido em algum ritual religioso ou em alguma prática religiosa comunitária. Você, por si só, é uma pessoa que acredita muito em algo e coloca isso em prática. Isso é o que a gente chamaria de religiosidade intrínseca. A organizacional é quando você já tem uma motivação vindo de atividades religiosas comunitárias, aquele perfil de paciente que ele está muito envolvido nas atividades da igreja, nas atividades do centro espírita, do local onde ele pratica a espiritualidade dele, e independentemente de qual religião seja, do candomblé à religião evangélica, protestante, católica, você tem como exercer sua religiosidade ou de forma organizacional. E também tem a não organizacional, em que você tem práticas pessoais e privadas, mas não nesse ambiente organizado, como uma igreja, ou um centro espírita, ou qualquer outro local onde você possa estar frequentando como um culto para praticar sua religiosidade. Então, aqui, mais uma vez, para diferenciar, fica claro que intrínseca está muito relacionado ao que é integrado no dia a dia do cidadão, no dia a dia do paciente, enquanto que a organizacional você vai para ambientes formais e estruturados, e na não organizacional você pode ter as pessoas se reunindo em locais privados para praticar suas religiões, não necessariamente em um ambiente formal, mas pode ser em locais ou casas, grupos pequenos que podem ser utilizados para prática religiosa, tá? Então, seguindo adiante, pessoal, vamos agora fazer uma breve viagem ao longo do tempo para a gente entender como que religião, religiosidade, espiritualidade e saúde estiveram relacionadas desde os nossos primórdios aí da humanidade. Na verdade, essa dissociação ela não existe. Se você olha para as filosofias mais antigas e milenares, como a Ayurveda, está muito relacionada a uma prática de filosofia e de saúde oriental, principalmente ali na região da Índia, você já tinha uma relação íntima entre o sagrado e a prática de medicina, visto que o conhecimento que é propagado na Ayurveda, em teoria, foi transmitido para sábios
para homens sábios para praticarem a medicina através de textos sagrados do sânscrito, em que deuses teriam deixado ali registrado as orientações para que você pudesse fazer curas, para que você pudesse cuidar da saúde da humanidade. Então você já percebia que existia uma relação entre o sagrado divino e a saúde. Isso também não é diferente quando a gente olha para outra cultura milenar, que é dos egípcios. A Ayurveda, a gente está falando ali de 3.000 a 4.000 antes de Cristo, né? Muito tempo. Aqui a gente já está falando de 1.000 a 2.000 antes de Cristo, em que a gente já tinha registros da prática de medicina no Antigo Egito, em que os sacerdotes eles praticavam curas utilizando ervas medicinais em nome de Deus Horus, ou seja, você utilizava o nome de Deus e utilizava o conhecimento da medicina egípcia muito a partir de ervas, muito a partir de conhecimento que existia das propriedades medicinais dessas ervas e praticavam curas, mais uma vez, ligando o sagrado à prática de saúde. Entre os gregos isso não era diferente. Vocês devem lembrar da cultura grega, a importância que tem Esculápio, o templo de Esculápio para o deus da medicina, como que eram feitas oferendas para que pudesse ter cura, utilizando ali os poderes, né, do pai da medicina ali, o deus da medicina, o Esculápio, e isso não ficou restrito aos gregos. Os próprios romanos também tinham a crença de que muitas doenças que assolavam a humanidade, elas eram castigos de Deus, e que você poderia fazer oferendas, você poderia, de alguma forma, fazer sacrifícios para os deuses para que você pudesse, então, ter algum benefício em termos de saúde, pudesse ter alguma cura diante de alguma doença. Isso evoluiu ao longo do tempo. No cristianismo, logo nos primórdios do cristianismo, a prática de medicina esteve intimamente relacionada também à religião. Esse modelo de hospital que a gente conhece atualmente, pessoal, é que você tem equipes multidisciplinares, você tem a equipe de enfermagem, você tem a equipe de fisioterapia, você tem o profissional médico. Ele é herdado dos primeiros hospitais que tinham dos cristãos, em que eles acolhiam pessoas miseráveis, que não tinham onde dormir, que não tinham o que comer, que sofriam de diversas doenças. E eles tinham o propósito de oferecer não somente uma acolhida para ter uma noite segura, para poder se alimentar, para poder conseguir cuidar do corpo, como também cuidar da alma. Então, a ideia era que você pudesse, de fato, tratar aquele indivíduo, muito além do corpo, mas também a sua saúde mental e espiritual. Assim surgiam os primeiros hospitais cristãos e que a gente vê até hoje nos modelos que a gente conhece de Santa Casa, Brasil afora, que isso se perpetua até mesmo no mundo moderno. Isso aqui, pessoal, é muito interessante a gente ter em mente que muitas pessoas falam que, de forma inadvertida, que também grande parte da dissociação que aconteceu entre ciência, espiritualidade e prática médica talvez tenha sido na época de ouro do islamismo, que também não é verdade, tá? Na época de ouro do islamismo foi onde grandes universidades começaram a ser disseminadas mundo afora, por um desejo muito grande de transmitir o conhecimento sobre a arte de curar, sobre a arte da medicina, e isso estava intimamente ligado também a um propósito religioso deles. Não, acho que não é do desconhecimento da gente que um dos maiores nomes da medicina moderna, até hoje, com tratados que deixaram um legado grande, aí é o Avicena. O Avicena, além de um grande filósofo, estudioso, matemático, médico, ele também era teólogo. Então, ele tinha um conhecimento a respeito de religião e de religiosidade que, de forma alguma, deixaria isso dissociado da prática médica dele. Então, no mundo islâmico, isso também não era uma verdade que existia essa dissociação. Por fim, onde começou a separação? Na verdade, esse começo de separação também ele é inadequado, quando a gente olha para a história e vê que na Revolução Científica, no período do Iluminismo, pensando ali no século XVII e também no século XVIII, muitos estudiosos começaram a trazer um modelo científico do conhecimento da verdade em que buscava reduzir tudo até a sua última parte, até a menor parte da matéria, o que a gente chama de modelo reducionista e mecanicista, que talvez tenha começado ali com os trabalhos de René Descartes, Newton, Galileu, mas, pessoal, todos esses estudiosos, de forma alguma, eles negavam a existência de algo sagrado, eles não eram contra a igreja, como muita gente propaga, não existia
uma guerra entre ciência e religião nessa época. Muito do que a gente escuta falar é de deturpação da história mesmo. A gente tem uma história mais recente dos últimos 20 anos, catalogando dados e pesquisas que foram feitas diretamente sobre a vida de cada um desses cientistas, e a grande parte deles tinham uma curiosidade intrínseca em entender a vida, entender o corpo humano, entender a saúde, estudar de uma maneira mais científica, porque acreditavam que assim eles poderiam se aproximar mais da verdade, inclusive do que era o divino, né? Então, essa ideia de que a revolução científica dos anos 1700 em diante, ali 1600 para 1700, possa ter contribuído para essa separação, ela não é verdadeira. Na Renascença, a gente teve ainda mais uma busca pela verdade científica, entender qual que é o papel do homem na Terra, o que é o centro do universo, se é o céu, o Sol, se é a Terra, mas nunca em contrapartida à existência de algo mais sagrado e divino. Só que nos anos subsequentes, quando a gente começa a pensar no século XVIII, e principalmente no século XIX, muito da interpretação do que era feito naquela época da Revolução Científica foi conduzido por uma dissociação entre ciência e religião como se fossem antagônicas, como se a ciência estivesse para colocar a religião à prova e que todo mundo que fosse falar de algo que envolvesse religiosidade, religião ou espiritualidade estivesse falando de algo anticientífico, que não era capaz de ser mensurado. Eu coloco essa imagem aqui para vocês, talvez muitos já tenham visto, que é representando a figura do William Osler, né? Essa reaproximação, a gente confere grande parte do sucesso dessa reaproximação aos trabalhos do William Osler. Ele foi um dos maiores fisiologistas da história da medicina e ele tem uma publicação muito interessante que, para quem não sabia, o BMJ já existia desde aquela época do William Osler. Ali em 1910, ele fez uma publicação que chamou muita atenção da comunidade científica, que chamava A Fé que Cura. E ele deixa muito claro ali, na sua frase, a importância que ele dava para algo que não era possível de ser mensurado, mas que tinha um impacto significativo na nossa saúde. Dentro desse artigo, ele descreve que nada na vida é mais maravilhoso do que a fé, a única grande força motriz que não podemos pesar na balança nem testar no cadinho. E intangível como o éter, inelutável como a gravitação, o rádio das esferas moral e mental, misteriosa e indefinível, conhecida apenas por seus efeitos, a fé derrama um fluxo infalível de energia sem diminuir um ponto sequer de sua potência. Então, ele faz uma provocação muito grande sobre a importância de ser valorizada a fé a partir da constatação de diferentes tipos de curas que aconteciam com pacientes que estavam muito críticos e que eles não conseguiam explicar o que diferenciava, a não ser a percepção de que níveis diferentes de fé dos pacientes e dos seus familiares conseguiriam impactar numa recuperação que para eles era um tanto quanto improvável. Então, de lá para cá, a gente teve muita pesquisa epidemiológica, na década de 60 principalmente, muitos estudos foram publicados demonstrando que existia sim uma relação entre espiritualidade e saúde. Em grandes papers, desde Chest, Circulation, Lancet, a gente foi tendo cada vez mais publicações mostrando a associação entre espiritualidade e desfechos em saúde, e isso fez com que a gente tivesse, inclusive, desenvolvimento de jornais que até hoje estão vigentes. Nesse período da década de 60, o Jornal de Religião e Saúde, que continua em atividade, mostrando o impacto que essa relação passou a ter dentro da medicina. Então, diversos modelos que pudessem explicar como que a espiritualidade, a religião e a religiosidade podem interferir na saúde humana foram desenvolvidos ao longo dos anos. Essa explicação é uma das mais famosas do Harold Koenig, em que ele coloca como que religiosidade, espiritualidade, religião, ou mesmo uma pessoa que não tem religião alguma, ela pode ter alguns impactos oriundos desse comportamento sobre a sua saúde mental, que podem ser positivos, mas que também podem ser negativos. Entendam? Imagina se você, de alguma forma, tem alguma crença que te faz sentir o tempo inteiro culpado, que você tem, ao longo do seu dia, diversas situações que te fazem sentir culpado, angustiado, em que você está em débito com o seu Deus. Isso também gera manifestações que são negativas, que podem te gerar ansiedade, podem te levar a um pensamento suicida, até mesmo depressão. Então, essa relação, pessoal, não pense que a gente está falando aqui única e exclusivamente de uma relação positiva entre espiritualidade e saúde.
essa relação ela pode ser negativa. Tanto é que grande parte das pesquisas que são feitas com religiosidade e espiritualidade utilizam um termo que é o coping religioso, que seria uma espécie de enfrentamento religioso. Então, por exemplo, você está diante de uma doença grave. Você pode pensar de uma forma positiva, da seguinte forma: tudo que está ao meu alcance eu estou fazendo. Os tratamentos que eu preciso fazer, eu estou fazendo. A mudança de comportamento que eu tenho que fazer, eu estou fazendo. O que não está ao meu alcance está na mão de Deus. Isso é um coping religioso positivo. Agora você poderia pensar assim: poxa, por que que Deus está me punindo? Por que que eu estou com essa doença, sendo que eu não fiz nada para merecer esse tipo de impacto na minha saúde? Essa já é uma espécie de coping religioso negativo e que vai trazer repercussões negativas para a sua saúde, baseado no que a gente tem de estudos epidemiológicos e que são observacionais também, para tentar explicar esses diferentes mecanismos. Uma das pessoas que mais estuda também essa relação, no início dos anos 2010, ali, 2011, mostrou também como que, independentemente de religião, o seu comportamento espiritual, o seu bem-estar, ele pode interferir de forma positiva ou negativa para que você tenha uma saúde mental ou funcional boa ou ruim, a partir da forma que você encara a vida. Né? Se você tem um propósito de vida, se você tem uma sensação de emoções positivas, afetuosas, se você tem um coping religioso positivo ou negativo, tudo isso pode te conduzir a um padrão emocional e físico relacionado à resposta que você vai ter a cada um dos tipos de estímulos que você tiver. Mais uma vez, trazendo aqui um outro modelo que explica como espiritualidade e religiosidade, ou até mesmo alguém que não tem uma religião, mas que se comporta mentalmente diante da vida de uma maneira que possa trazer boa resposta adaptativa, você pode ter mecanismos que já são estudados, demonstrando como essas práticas elas podem interferir na sua resposta imune, endocrinológica, efeitos cardiovasculares e que isso pode condicionar saúde e doença. Aqui, pessoal, é muito importante a gente entender que existem efeitos diretos e indiretos da espiritualidade e da religiosidade sobre a saúde. Por exemplo, nós temos muita evidência científica de que quem realmente tem uma certa religião, não uma certa religião, tem algum grau de religiosidade, acredita em uma religião, independentemente de qual seja, e costuma colocar na sua prática diária, na sua rotina, ensinamentos dessa religião que são bons, tendem a fumar muito menos, ser uma chance menor de ser etilista, viver mais em comunidade, tem menos isolamento social e percepção de solidão, consegue ter um suporte social maior e um sono melhor, pratica mais atividade física, se alimenta melhor, tem mais cuidado com o corpo e com a mente e, consequentemente, adoece menos. Tende a ter uma vida mais longa. Uma vida mais longa e uma vida mais saudável, além de uma vida mais longa. Da mesma forma, mesmo balanceando para todos esses fatores que são confundidores, porque eles automaticamente, se você tem uma qualidade de vida melhor por conta da religião, isso já está impactando. A gente tem também estudos mostrando que, independentemente desses fatores que a gente citou, mesmo você compensando por esses fatores, ainda assim você pode ter efeitos diretos da religiosidade e espiritualidade sobre uma condição de saúde. Exemplo, se você tem um coping positivo, um enfrentamento positivo, você acaba tendo evidências de que isso pode impactar nos seus níveis de cortisol, níveis de noradrenalina, variabilidade da frequência cardíaca, níveis de pressão arterial, níveis de glicemia, e que, consequentemente, isso também vai afetar na proteção contra doenças cardiovasculares, câncer e outras doenças que estão intimamente relacionadas à inflamação subclínica, como o próprio Alzheimer. Então, assim, a ciência ela vem caminhando a longos passos sobre essa questão. Queria apresentar para vocês um resumo da evidência. Isso é um resumo bem resumido, tá, pessoal? Se a gente for pegar os trabalhos do Harold Koenig, ele já tem 2 tratados de religião, espiritualidade e saúde que foram publicados, 2 edições, em que ele reúne, publicada pela Universidade de Oxford, mais de 3.000 estudos que ele avaliou um a um, correlacionando
religião, religiosidade e espiritualidade com desfechos em saúde. Mais de 3 mil. Desde estudos observacionais até estudos clínicos randomizados, e ele detalha bem nesse tratado que ele tem. Aqui, eu não sei se vocês conhecem essa plataforma, eu utilizo com uma certa frequência, principalmente para quando eu vou tratar de algum assunto que eu já tenho um certo domínio por já ter estudado, já ter feito revisões anteriores, tá? Essa plataforma Consensus, ela consegue agregar tudo que a gente tem de estudos científicos indexados em plataformas que são conhecidas e validadas, como o PubMed, citando para vocês uma das mais importantes, e você consegue discriminar aqui o tipo de pesquisa que você quer fazer a partir de uma pergunta. Então, vou colocar o exemplo para vocês aqui. Ó. Eu coloquei a religiosidade e espiritualidade possuem associação com desfechos em saúde? E aí ele faz uma pesquisa em todo o banco de dados que tem, de estudos que avaliaram o tema, e eu já fiz uma seleção prévia aqui, ó, para só pegar revisão sistemática, meta-análise, estudos observacionais e estudos clínicos randomizados em revista que tem alto impacto, em revistas que têm credibilidade e que tenham revisão de pares para que a publicação seja feita. Vocês percebem aqui que ele selecionou 14 papers, 79% tiveram um resultado positivo, 21% disseram que essa associação ela é positiva, que ela possivelmente ela vai acontecer. Nenhum deles descartou essa associação. Então, ele conclui aqui que, dos 10 principais papers, os estudos sugerem que a religiosidade e a espiritualidade possuem uma associação positiva em geral com desfechos de saúde, incluindo saúde física, psicológica, bem-estar e também qualidade de vida. E os efeitos podem variar de acordo com a medida sendo feita na saúde e com o estudo populacional. Para refinar um pouquinho mais, você consegue ver quais foram os estudos que eles selecionaram, inclusive a citação de cada um deles e onde ele mostra benefício. Por exemplo, estudo que mostrou benefício cardiovascular, com redução de pressão, redução de marcadores inflamatórios com proteína C reativa, outros que correlacionaram com melhor desfecho de saúde física, mostrando também a possibilidade de ter mecanismos envolvidos com a redução do estresse e melhora da resposta imune. E aí você pode ir vendo cada pesquisa dessa, cada estudo, onde se concentrou. Em depressão e ansiedade, escalas de bem-estar, ansiedade novamente, depressão. É bem legal porque, de acordo com o que você tiver de maior interesse, você pode ir filtrando para você estudar posteriormente. Fato é, pessoal, que, como eu falei para vocês, o número crescente de evidências científicas sobre a relação entre espiritualidade e desfechos em saúde é tão grande que isso motivou a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia criar lá atrás o grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular, lá em 2012 para 2013. Esse grupo cresceu, hoje em dia, se não for o maior grupo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, está entre os maiores. Então, hoje ele já é um departamento, é o nosso departamento em espiritualidade e medicina cardiovascular. Nesse departamento são propostos estudos e, inclusive, também realizada a primeira, foi esse grupo que motivou, que criou a nossa primeira diretriz brasileira de prevenção que contempla o termo espiritualidade e fatores psicossociais e medicina cardiovascular, trazendo definições do que seria espiritualidade, religiosidade, e mais do que isso, propondo como a gente poderia, diante do conhecimento atual que a gente tem, desenvolver estratégias para abordar esse tema com os nossos pacientes. Por que isso é importante? Primeiro, a gente já tem uma evidência robusta de que existe, sim, relação entre espiritualidade e desfechos em saúde. Segundo, os nossos pacientes têm interesse de que a espiritualidade deles seja abordada. Em pesquisas feitas aqui no Brasil, a gente tem evidências de que mais de 87% dos brasileiros gostariam de que seu médico perguntasse sobre a espiritualidade. A questão toda qual que é? A gente não foi treinado para isso na faculdade, a gente não sabe como conversar sobre isso e exige uma atualização, inclusive, de habilidades para a gente saber quando conversar e quando não conversar. Então, o primeiro ponto que eu deixo claro aqui é: poxa, acabei de escutar um bate-papo bem legal sobre espiritualidade e desfechos de saúde. Então, amanhã eu já vou começar a colocar isso em prática, eu vou conversar com o meu paciente. Primeiro, você tem que tentar sentir se o seu paciente tem desejo e se você tem desejo. Por exemplo, você quer falar sobre espiritualidade, mas seu paciente não se sente à vontade,
a conversa não vai ser legal, vai ter atrito. Se o paciente quer conversar sobre espiritualidade, mas você ainda não está devidamente preparado com as ferramentas adequadas para abordar esse tipo de assunto, a conversa provavelmente também vai ser inadequada e pode ter muito atrito. O melhor dos cenários é o profissional de saúde já adaptados, tendo um conhecimento que permita ele abordar esse assunto na sua assistência, e você ter um paciente que também tem um interesse e se sinta à vontade para que isso aconteça. A gente vai trazer um exemplo prático para vocês, para que isso não fique muito subjetivo, tá, pessoal? Ó, mais uma vez, cito para vocês aqui o estudo que mostra que 84% da população mundial ela é afiliada a alguma religião, e 68% dos indivíduos que não têm nenhuma religião filiada, eles acreditam em algum poder superior, né? Não existe nenhum outro fenômeno no mundo que seja tão espalhado e, ao mesmo tempo, ignorado pela academia de psiquiatria. Vai ficar claro que, na psiquiatria, a, talvez seja uma das áreas em que tem uma maior importância de ser introduzido o tema espiritualidade, e o que eu posso perceber dentro das pesquisas que a gente tem no Brasil, realmente, os maiores estimuladores, né, os que mais vêm pesquisando e estudando isso, realmente são psiquiatras. Então, as coisas estão mudando. Mas vem aqui um desafio muito grande para a gente, né? Como que a gente vai medir e avaliar a influência da religiosidade e espiritualidade nos resultados de saúde? Isso é muito simples de vir na nossa mente, né? A gente, automaticamente, como médico, no treinamento habitual que a gente tem, a gente sabe, por exemplo, como é que eu sei que o colesterol ele impacta no risco do meu paciente ter um infarto ou AVC? A gente consegue quantificar. Você vê a fração LDL, você pode estudar a relação ApoB, ApoA, ver colesterol total, colesterol não HDL, né? Você consegue quantificar tudo isso, é muito fácil de mensurar e aplicar algoritmos que você consiga chegar ao risco cardiovascular do seu paciente e propor uma intervenção para ele. Mas e agora? Como é que a gente faz quando a gente está conversando sobre religiosidade e espiritualidade? Eu não tenho como olhar para o meu paciente e falar: olha, me fala aqui, você acredita em. Você tem alguma religião? Tenho. Ah, você frequenta essa religião? Ah, frequento. Isso não é abordar a espiritualidade, nem é uma forma prática de quantificar. A gente precisa ter metodologia. E, para isso, a gente tem que seguir metodologias que já foram estudadas em pesquisas sérias e validadas. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são ferramentas que estão, inclusive, nas diretrizes brasileiras de prevenção que eu citei para vocês de 2019 e que foram utilizadas em pesquisas clínicas e que a gente tem a possibilidade de trazer para a nossa prática, inclusive porque parte delas já foi estudada no Brasil, com validação também na população brasileira, na nossa língua. Então, vamos lá. A sugestão inicial, pessoal, é que a gente possa fazer um rastreio inicial de espiritualidade com perguntas que são breves e de fácil aplicação. Por exemplo, ferramentas de rastreamento. Eu vou utilizar aqui como exemplo para vocês uma das que eu mais gosto de utilizar de forma prática, porque ela é abrangente. Isso é importante que vocês tenham em mente também. Perguntas fechadas, que seria simplesmente resposta sim e não, elas não são tão boas para que seu paciente se conecte com você. A conexão ela vem principalmente quando você faz perguntas que permitam ao seu paciente expressar mais do que um simples sim ou não. Então, aqui, quando você pergunta, você está em paz? Ou você sente dor ou sofrimento espiritual? O seu paciente ele já se sente muito à vontade para tentar se explicar como ele está se sentindo. Então, você está em paz é uma forma de você começar um bate-papo que pode te levar depois a ter uma outra ferramenta de quantificação que seja mais acurada. Outra forma de você fazer é aplicando escalas. Eu acabei de falar para vocês que perguntar, você está em paz? Você se sente angustiado? Isso é uma forma inicial de tentar explorar a espiritualidade dele. Mas você também pode fazer uma avaliação mais ampla da espiritualidade, da religiosidade, com escalas. Uma das que é mais conhecida e que também já foi validada no Brasil é a escala Durrell, que é a de Duke, a Duke University Religion Index. O que é isso? Uma escala de 5 itens que mensura 3 dimensões do envolvimento religioso. Avalia a religiosidade organizacional, a não organizacional e também a religiosidade intrínseca. Aquelas 3 que a gente citou lá atrás no nosso bate-papo. Como que ela funciona? A gente já vai ver no exemplo prático, tá? Uma outra forma que você tem de avaliar a espiritualidade
aqui eu já estou falando de espiritualidade, não de religiosidade. Então, vou voltar aqui, ó. A escala Durrell, que é da Duke University, ela é muito boa para ser aplicada quando você já sabe que seu paciente tem uma certa religião e que você deseja quantificar o impacto que essa religião tem na vida dele. Se ele vivencia religiosidade organizacional, não organizacional, ou se é mais uma questão de religiosidade intrínseca. Essa outra forma de avaliar, a gente já está falando de algo mais amplo, que é a avaliação da história espiritual. Aqui, pessoal, você pode utilizar alguns outros questionários para tentar quantificar a espiritualidade do paciente em escalas que são conhecidas como FICA, Hope, Faith e Spirit. Eu vou citar as mais importantes para vocês aqui, começando pela escala de Duke. Na escala de Duke, olha só, a gente primeiro vai avaliar a religião organizacional, com a seguinte pergunta: com que frequência você vai a uma igreja, templo ou encontro religioso? Seu paciente pode responder mais de uma vez por semana, 2 a 3 vezes por semana, algumas vezes por ano, uma vez por ano ou menos, ou até mesmo nunca. Obviamente, se seu paciente está aqui entre as duas primeiras, ele tem uma certa religiosidade organizacional que é elevada, né? Você vê que ele vai mais do que uma vez por semana, pelo menos, ele já está tendo uma frequência religiosa que tende a ser considerada elevada. Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, como preces, rezas, meditações e leitura da Bíblia ou de outros textos religiosos? Aí você tem o mesmo padrão de resposta, né? Mais do que uma vez ao dia, diariamente, 2 ou mais vezes por semana, uma vez por semana. Daqui você vai conseguir quantificar a religiosidade dele não organizacional. Quando você faz essas 3 perguntas seguintes, 3, 4, 5, é para você tentar identificar a religiosidade intrínseca, o quanto que ele traz para a vida dele, o conhecimento que ele adquire através da prática religiosa dele, através dos estudos que ele tem com a religião que ele escolheu. Então, veja só, em minha vida eu sinto a presença de Deus ou do Espírito Santo. Ele vai responder se isso é totalmente verdadeiro, se em geral é verdade, a maior parte do tempo, se ele tem uma certa dúvida, não é sempre que ele se sente assim, em geral ele se sente mais sem a presença de Deus, ou ele não sente nada a presença de Deus. Isso é importante, porque a religiosidade intrínseca está intimamente relacionada a desfechos de saúde. Isso aqui, pessoal, é para deixar claro que as pesquisas podem falhar quando você quer pegar critérios que são muito subjetivos e que, às vezes, você tenta deixar como objetivo. É complexo. Você quer ver o impacto da religiosidade. Aí você vai escolher uma pessoa que todos os dias vai para a igreja, você vai pegar um grupo de fiéis que todos os dias vão para uma igreja específica, mas que quando estão lá na igreja, eles não pensam em nada do que está sendo palestrado, eles nem entendem o que está sendo falado, e na verdade eles chegam ali porque eles gostam de se reunir e depois para ficar fofocando e falando da vida alheia. Esse tipo de prática religiosa, apesar de você ter uma frequência religiosa elevada e ainda assim ser considerado uma religiosidade, entenda que isso não está sendo levado para a prática deles. A religiosidade intrínseca aí está comprometida. Se eles não colocam em prática de uma forma positiva, para ter um coping religioso positivo, isso aí, de certa forma, deturpa o que seria o benefício potencial de uma certa religião a partir da religiosidade intrínseca. Então, vamos lá. Outra pergunta, número 4, é: as minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de viver? Mais uma vez, você pode dizer que tem uma religião e não praticar. Então, aquele cara que pratica, é totalmente verdadeiro, ele vai ter um impacto bem maior na saúde dele do que se ele tem uma resposta que, em geral, não é verdade ou que não é verdadeira. Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da minha vida. Totalmente verdadeiro, em geral é verdadeiro, não estou certo, em geral não é verdade, e pode não ser verdade. Então, fica claro para a gente, pessoal, que essa religiosidade intrínseca, ela tem uma importância muito grande para a gente saber até o quanto que a religião que esse paciente escolheu, de fato, importa para ele. Ela pode ser, inclusive, uma ferramenta que você possa utilizar para transformação de hábitos de vida que talvez não estejam tão legais. Aqui, só para ficar sugestões de 2 questionários da própria diretriz brasileira, a gente tem o questionário FICA e o questionário HOPE. Tá? O FICA, você avalia a fé do paciente e a crença, se ele se considera religioso ou espiritualizado, se ele tem crenças que ajudam a lidar com problemas, se ele não tem, o que dá significado para a vida dele, porque ele pode ter alguma crença sem estar ligada a uma religião específica. Ele pode acreditar que existe um Deus, que tem uma vida após a morte, mas sem ter uma religião específica. Ele vai ver qual que é a importância e influência que isso tem na vida dele. Que importância você dá para a fé e as crenças religiosas na sua vida? Ele pode acreditar, mas não dá importância nenhuma.
Aqui ele pode acreditar, mas ao mesmo tempo coloca em prática ser uma pessoa boa, porque ele acredita que isso vai trazer impacto na vida dele. O quanto que ele faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual, se ele está envolvido, se essa comunidade dá suporte para ele, como dá suporte, se existe algum grupo de pessoas que ele realmente ama ou que seja importante para ele, se ele faz parte de alguma comunidade que dá suporte para ele. E aqui, por último, o A é de ação no tratamento. Como você gostaria que o médico considerasse a questão religiosidade e espiritualidade no seu tratamento? Para que não tenha nenhuma dissonância aí, né? Ó, você tem uma fé, você tem uma crença, você se sente à vontade para o seu médico poder agir através disso também, porque se ele não quiser, você tem que respeitar. Pode ser algo até que gere transtorno para a relação médico-paciente. No HOPE, você com a letra H é para buscar se existe alguma fonte de esperança. Você tem alguma fonte de esperança, conforto ou paz? Veja que a gente não está falando de religião. Ele pode ter alguma crença que não esteja ligada a alguma organização religiosa, algum sistema de crenças específico. Você se apega nos tempos... A que você se apega nos tempos difíceis? Isso é muito legal para você resgatar pacientes que já viveram momentos mais difíceis, que têm uma fé, uma esperança, mas que agora eles esqueceram, né, do quanto aquilo era importante para eles. O que lhe dá apoio e faz você andar para frente? Mais uma pergunta aberta que pode te ajudar muito. Organização religiosa, você se considera parte de alguma organização? Isso é importante? Você faz parte de alguma comunidade? Como ela te ajuda? Na P de práticas espirituais pessoais, você tem alguma crença espiritual ou que seja independente da sua religião organizada? Você crê em Deus? Qual é a sua relação com ele? Que aspectos da espiritualidade ou prática espiritual ajudam mais? Oração, meditação, leituras, frequentar serviços religiosos? Vejam que são perguntas abertas, que você dá opções para o paciente escolher, mas é para tentar já criar com ele uma forma de refletir sobre diferentes formas de enfrentar adversidades, problemas de saúde, e que às vezes, numa população como a brasileira, que você tem um número muito elevado de pessoas que têm alguma religião, isso possa te ajudar a criar estratégias de intervenção a partir disso também. E os efeitos no tratamento? Há algum recurso espiritual do qual você está se sentindo falta? Há alguma restrição para o seu tratamento gerado por suas crenças? Isso é importante. A gente sabe que algumas religiões colocam algumas restrições em relação a tratamentos específicos e que você tem que estar a par disso também, para que você possa entregar valor para o seu paciente. E tudo isso que a gente acabou de citar, vocês encontram nessa diretriz brasileira, e fica aqui a recomendação já da diretriz brasileira, uma classe de recomendação 1 com nível de evidência B, você sempre rastrear a espiritualidade e religiosidade, talvez começando com aquela pergunta simples, se você se sente bem, se você está angustiado, como que você está se sentindo em relação à esperança, se você tem alguma espiritualidade. Isso aqui é uma forma inicial de você abordar, e você pode aplicar questionários específicos, aqui uma recomendação 2A com nível de evidência B. Agora, pessoal, vamos para um caso prático, tá? Bem rápido aqui, para eu não tomar mais tempo de vocês, mas é para que isso, que para muitas pessoas parece ser bem subjetivo, possa se tornar algo mais palpável e concreto para a gente, que a gente realmente consiga perceber que dá para colocar em prática tudo isso que a gente acabou de citar. Então, trago para vocês um caso clínico sobre espiritualidade, uma senhora chamada Margarida, de 60 anos, que ela preencheu um cadastro de pré-consulta dizendo que ela estava buscando atendimento médico porque ela queria avaliar a necessidade de ajuste dos medicamentos da pressão. Ela tinha há 40 anos, era casada, tinha 2 filhos de 35 e 37 anos e era cuidadora do lar. Essas eram as informações iniciais que a gente tinha. Ela chegou no consultório, um consultório bonito, estava na sala de espera. E por que a gente coloca essa imagem aqui? Porque o primeiro pilar importante para você abordar algo delicado com o paciente é gerar conexão. E a conexão começa desde o momento da chegada dele ao seu consultório. Se ele se sente num ambiente acolhedor, se ele se sente em um ambiente que ele não está sendo julgado, em um ambiente que ele possa se sentir à vontade para se conectar com você, a experiência vai ser maior. Então, para conectar, lembre-se que você precisa ter um conteúdo adequado para gerar uma conexão com o seu paciente. O ambiente tem que ser adequado e a sua atitude também tem que ser acolhedora. Uma atitude que gere valor para o paciente. Como que vai ser feita essa avaliação? Então, olha só, as informações iniciais que a gente tinha da paciente eram essas. 60 anos e que queria ter uma consulta para avaliar a necessidade de ajustar medicações de pressão. Quando você vai conversar com essa paciente, e você já observa que ela traz para você uma necessidade muito objetiva, né, de avaliar como está a pressão,
você também tem que identificar valores nela que você possa utilizar como Filha? aliado no seu projeto de propor uma mudança para essa paciente. Você tem que identificar, nessa avaliação inicial desse bate-papo, o quanto ela está aberta à mudança, o quanto ela é conservadora, o quanto que ela tem como valor autotranscendência e até mesmo autopromoção. Se você identifica qual o perfil que ela tem aqui, você vai poder oferecer melhores estratégias de tratamento. Como é que a gente faz isso? Você deixa o paciente falar, né? Você não tem como adivinhar. Então, você vai ter utilizando da linguagem que seja o máximo acolhedora, né? Uma linguagem não violenta, você pode começar com frases como, olha, eu percebo que sua maior preocupação é sobre o controle da pressão. É isso mesmo? Se você já valida isso, fica claro que a paciente tem um objetivo principal e que você, junto com ela, vai chegar nesse objetivo principal. Lembre-se que consulta ela tem horário para começar e para acabar. A gente, infelizmente, tem modelos de prestação de serviço que não nos permite que a gente tenha 2 horas para ficar com o paciente. Então, nem sempre, mesmo se tratando de um problema mais sério, que tenha algo mais profundo, você vai ter o tempo adequado para trabalhar tudo que é necessário. Você vai ter que escolher exatamente onde você vai atacar em cada momento. Então, nesse primeiro momento, a gente já sabe que ela está vindo por esse motivo. Pense em alguém que entra numa loja querendo comprar uma moto. Você pode querer oferecer um carro para ela, mas ela quer uma moto. Então, você vai ter que se concentrar em oferecer a moto, ainda que você queira apresentar para ela que tem bons motivos para ela buscar um carro que vai ser melhor para ela. Maior proteção, maior segurança, enfim. A gente faz uma segunda pergunta aqui, ó. Você está disponível para me explicar como foi o processo de piora da pressão? Porque, olha só, ela está vindo com um problema e que não começou agora. Isso deve ter uma história. Então, a gente tem que entender o que de fato aconteceu para ela, para que ela tivesse agora necessitando de um ajuste da pressão, porque não estava tão legal como deveria. Então, na conversa, ela passa para a gente que ela sempre foi cuidadora do lar, tem 2 filhos, já tem diagnóstico de hipertensão e dislipidemia desde os 45 anos de idade, a mãe teve um AVC aos 55, e que ela vem em uso irregular de losartana, 50 miligramas dia, atorvastatina de 20. E que há 10 anos ela parou de praticar atividade física. Ela era alguém muito ativa, nunca ingeriu bebida alcoólica e nem fumou, e que atualmente ela está com uma alimentação rica em processados e com poucos vegetais. Ou seja, ela não vem fazendo nenhuma atividade física, ela não se alimenta bem, ela, ao mesmo tempo, usa a medicação de forma irregular, e tudo isso deve ter uma causa. Ela é uma pessoa que aparentemente não está conseguindo ter o autocuidado que deveria para promover saúde e está caminhando para a doença. Como a gente sabe, hipertensão e dislipidemia são fortes preditores ali para a ocorrência de infarto e AVC. Na consulta, a gente percebeu que ela tem níveis de estresse e de ansiedade que são muito elevados, não tem nenhum cuidado específico para a saúde mental e que o sono dela, além de ser curto, ele é de péssima qualidade. Ela não consegue induzir um sono com facilidade e também não tem uma manutenção boa. Acorda diversas vezes ao longo da noite com a cabeça a mil, pensando em vários problemas e acaba não tendo um sono que seja de qualidade. Na sequência, pessoal, vem a pergunta: e a espiritualidade? Para muitos, isso soaria como se fosse uma simples pergunta de qual é a sua religião. E a pessoa responderia: sou protestante, sou católico, sou do candomblé, sou da Umbanda. Pessoal, não é assim, né? Você lembra que a gente vai começar com uma pergunta ampla. Você está em paz? Você está sentindo alguma dor ou um sofrimento que você entenda como sendo o sofrimento da alma? Como você está se sentindo agora? Quando a gente fez essa pergunta para ela, olha que interessante. A resposta dela é: não, não estou bem, eu sinto uma angústia. Sempre fui importante para a família e cuidava dos filhos. Era meu propósito. Cozinhava para eles todos os dias, levava na escola, ia na igreja nos finais de semana, fazia trabalho voluntário uma vez por mês com a minha família. Então, veja só, nessa pouca fala curta que ela trouxe, com essa simples pergunta, se você se sente bem, se você está angustiada, como você se sente em relação a dores da alma, essa paciente ela conseguiu deixar claro para a gente que ela tinha um propósito que para ela era muito evidente, cuidar da família. Ela deixou claro que, desde que os filhos saíram de casa, ela vem se sentindo inútil e largou as atividades que antes traziam prazer para ela, como cuidar dos filhos, fazer trabalho voluntário,
e observe que ela, em algum grau, exercitava a espiritualidade dela através da religião, porque ela frequentava a igreja nos finais de semana. Há 10 anos, meus filhos se casaram, saíram de casa, agora eles moram com as parceiras, perto do trabalho deles, e acabo me sentindo sozinha, pois meu marido ainda trabalha muito. Sinto que não tem utilidade. Então, perceba só, a gente tem aqui muito claro que talvez grande parte dos problemas que essa paciente tenha, o abandono com o autocuidado, o gerenciamento do seu tratamento crônico de hipertensão e de dislipidemia, o cuidado com a saúde mental, o autocuidado com a atividade física e a própria alimentação, elas podem ser consequência de uma mudança que teve na vida dela. Isso é muito frequente. Síndrome do ninho vazio, é frequente as mães e pais passarem por um momento como esse de transição na vida. A gente tem diversos momentos da vida que são oportunidades para que a nossa saúde possa ser deixada de lado. Morte de um ente querido, divórcio, perda de um familiar muito próximo, ruptura de um casamento, isso causa muito transtorno para a saúde mental e pode impactar diretamente na forma como a gente cuida da nossa saúde. Então, olha só, vamos tentar identificar alguns valores dessa paciente. Com a conversa, pessoal, fazendo um bate-papo, deixando ela falar, a gente pode ver se ela consegue ser estimulada para novas mudanças, para novos desafios, se ela é mais apegada à questão tradicional, como é a organização dela em casa, se ela tende a ser uma pessoa mais altruísta e benevolente, o que ela entende do mundo que a gente vive, se ela enxerga um propósito de vida, por que de ter relações sociais, tudo isso a gente pode explorar, porque podem ser ferramentas muito úteis no nosso processo de prescrição do que a gente vai trazer para ela, além de medicamentos. Então, olha só, a gente, mais uma vez, com uma fala que seja o máximo inclusiva e nada violenta, sempre utilizando palavras que são interessantes para isso, eu percebo que o convívio em família e atividades em comunidade eram de grande importância para você. Então, é uma percepção minha que ela vai validar ou não, mas que a gente acredita que seja verdadeiro. Você se sente confortável para conversarmos um pouco mais sobre esses assuntos? Aqui, pessoal, a gente está numa primeira consulta com essa paciente e, ao perceber que talvez exista um ponto central que desencadeou todos os problemas dela posteriores, a gente está tentando aprofundar um pouquinho mais nessa conversa, só que nunca de forma invasiva. E aí a paciente se mostrou aberta para esse tipo de conversa. E a gente aplicou o questionário FICA. Por quê? Porque ela já me disse que tinha uma religião, ela já me disse que anteriormente ela frequentava semanalmente o ambiente religioso que ela ia para ter as experiências que ela tinha junto dos familiares, fazia atividades que eram solidárias, atividades em grupo, e isso pode ser uma boa oportunidade de você aplicar o questionário FICA. Ele vai te ajudar a entender um pouquinho mais do impacto que isso tem sobre a vida dela. Então, pegando das primeiras perguntas do FICA ali, ó, sobre fé, crença e sobre a importância. Né? Você se considera religioso ou espiritualizado? Você tem alguma crença que lhe ajuda a lidar com os problemas? Olha a resposta dela. Sempre acreditei em Deus, desde criança frequentava a igreja católica. Nos momentos mais difíceis, foi o que me deu suporte, como durante o período em que meu filho mais novo sofreu um acidente de carro, aos 18 anos. Ou seja, aí já ficou claro para a gente, tanto para ela quanto para a gente, que Deus tem uma importância na vida dela. E mais do que isso, ela teve um contato mais próximo com a religião dela, a ponto de ter sido o porto seguro dela no momento em que ela mais precisou, que foi quando o filho dela sofreu um acidente grave e que foi o que trouxe uma sensação de que tudo poderia dar certo e foi o grande aliado durante aquele momento. Atualmente, ó, em relação à comunidade e ação no tratamento, como é que você está? Você está fazendo parte de alguma comunidade? Atualmente estou longe da igreja que frequentava, não tenho mais contatos de antigos amigos da igreja. Então, aquele suporte em comunidade ela perdeu. E aí, pessoal, agora a gente vai chegar no momento valioso que eu já identifiquei algumas oportunidades de melhorias para ela, vou mostrar como que a gente pode organizar isso, mas eu preciso saber qual que é o conhecimento que ela tem sobre os fatores que interferem sobre a pressão dela. Ela tem noção de que comer ultraprocessado faz aumentar a pressão dela, que tem muito sódio? Ela tem noção que ser sedentária atrapalha também o controle da pressão, que quanto mais ativa ela for, melhor vai ser o controle pressórico? Ela tem noção que o sono desregulado, como está impactando para a pressão dela também ficar mais elevada, bem como a ansiedade e o estresse mal gerenciados também vão contribuir para isso?
e que a saúde mental não estando em dia, o próprio engajamento com a terapia medicamentosa acaba ficando comprometido. Então, a gente vai ver qual é o nível de conhecimento que ela tem sobre isso. Ao mesmo tempo, quais habilidades que ela tem para manejar os fatores que são importantes. Porque você pode falar para ela, olha, você, a partir de agora, então, já que você já sabe que alimento ultraprocessado faz mal, vamos tentar comer comida de verdade. E para isso eu preciso que você vá na feira, escolha os ingredientes ideais para que você tenha uma dieta boa para o seu padrão e você vai fazer a sua própria comida. Mas será que ela tem essa habilidade de cozinhar? Será que ela tem a habilidade de escolher os alimentos certos? Será que ela tem habilidade para praticar uma atividade física? Eu posso olhar para uma paciente e falar, você vai ter que começar a caminhar, então, agora 3 vezes por semana. Mas ela tem condição para isso, ela já fez isso antes, ela sabe como fazer uma caminhada num ritmo adequado, num ritmo que seja bom para ela, protegendo de lesões. A gente tem que avaliar essas habilidades. Senão, pessoal, a gente fica naquela mesmice de sempre, de só prescrever mudança de estilo de vida, coma melhor, durma melhor, e simplesmente a gente não fornece ferramentas para isso. Isso não tem nenhum impacto verdadeiro. Basta vocês saberem que, quando a gente fala de prevenção secundária, pacientes que já tiveram infarto e AVC, dados do estudo PURE, quando você vai avaliar 1 ano após o evento, menos da metade está tomando pelo menos uma das classes, né, de estatina ou de AS para prevenção secundária. Então, só falar não adianta, não adianta. A gente tem que saber disso. Atitude. Quais atitudes mantém que prejudicam o controle? O que ela está fazendo e que, se ela não mudar, vai fazer com que ela continue errando em relação ao controle da pressão dela? Então, aqui, pessoal, você tem como fazer também eu sugiro para vocês esse painel de Life Skills, para você fazer uma abordagem das habilidades que ela tem, né? Conhecimento e habilidades que ela possa ter sobre conexões. Como ela está em relação às conexões sociais positivas, que sejam saudáveis, as solidárias. Como que ela vem gerenciando estresse? Ela tem conhecimento de atividades de meditação, de yoga, de técnicas respiratórias? Não tem conhecimento? Sabe fazer? Nutrição? Você tem como abordar cada um desses pilares? Conexão, estresse, nutrição, movimento tóxico, sono, espiritualidade, para saber onde ela se encontra e você vai classificá-la aqui. Onde ela vai precisar desenvolver habilidades para poder transformar a saúde dela. Mudar comportamento não é fácil, mas a gente só consegue quando faz um mapeamento adequado. Então, vamos para o final do nosso caso, vamos raciocinar aqui como que a gente iria prescrever. Aqui é uma sugestão de prescrição baseada em ferramentas adequadas para mudança de estilo de vida. A gente utiliza muito esse mnemônico CARPA, pessoal, que é de C de conexão, A de avaliação, R de raciocinar, P de prescrever e A de acompanhar. Esse modelo, ele não é sequencial, né? Eu primeiro tenho que avaliar para depois raciocinar, para prescrever e, por fim, acompanhar. Enquanto você está avaliando, você já está raciocinando e já pensando no que você vai prescrever. Vem uma informação nova que vai te ajudar a avaliar novamente alguma questão e que você também vai raciocinar de uma maneira complementar. Então, isso aqui é dinâmico, tá, pessoal? Mas vamos lá, olha como que isso ficaria para ela. Vamos pensar numa agenda que seja equilibrada. Eu quero melhorar o engajamento dela em relação à pressão, eu quero que ela mude o hábito alimentar, eu quero que ela mude a forma que ela gerencia o estresse e a ansiedade, eu quero que ela durma melhor, eu quero que ela comece a fazer atividade física agora. São 5 objetivos meus que eu sei que eu não vou alcançar simplesmente falando para ela. A mudança ela não vai vir assim. Ela não vai sair do meu consultório outra pessoa. Eu tenho que equilibrar o que eu sei que ela é capaz de entregar com o que eu estou pedindo para ela agora. Então, nesse raciocínio que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que uma proposta de intervenção focada no que a gente julga ser o mais importante para ela. Então, vamos seguir adiante. Ela tem um comportamento que tem um antecedente e que está tendo uma consequência. Exemplo, ela não está tomando os medicamentos como deveria, que tem uma questão aí de autocuidado que deixou de ser o ideal, principalmente motivado por mudanças que aconteceram 10 anos atrás, quando os filhos saíram de casa, e ela perdeu o senso de propósito, e aí agora está tendo uma consequência que é a pressão arterial não controlada e talvez os níveis de colesterol também fora do que a gente desejaria. Eu não entrei no mérito dessas medidas de mapa, medidas laboratoriais, pessoal, porque o nosso foco aqui é a espiritualidade. E como a gente pode atuar sobre a espiritualidade? Eu tenho certeza que todos vocês sabem muito bem como escolher se usa ou não estatina, qual classe de estatina, qual tipo de estatina você vai utilizar, se é de alta potência ou não, qual dose você vai começar, o que fazer se tiver dor muscular.
Isso aqui, pessoal, eu ia ficar chovendo molhado para vocês, assim como escolha de antihipertensivo. O que eu quero aqui é bater em cima da espiritualidade. Então, vamos lá. O que a gente fez por ela? Na nossa prescrição, eu vou apresentar isso para vocês, eu tenho que levar em consideração as opções do tratamento ao paciente e vou convidar ele para ter autonomia na tomada de decisão. Isso aqui tudo sempre vai ser compartilhado, prescrição compartilhada. Alinhar com o paciente expectativas e funções de cada um no processo de mudança. Eu sou o copiloto, mas ele é o piloto do avião, ele que vai decidir. Eu estou aqui para dizer o que tem de rota mais segura, qual que é a nossa proposta de voo. Mas quem vai escolher o voo vai ser ele. Para onde ele vai, ele que escolhe. Definir até 3 habilidades de mudança de estilo de vida que sejam prioritárias para mudanças. Você lembra que eu citei tóxicos, sono, relações, a alimentação, a atividade física? Eu não tenho como ir para os 6, 7 ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Mas eu posso, junto com ele, sentar e escolher 3. Vamos lá, vamos escolher 3 para a gente trabalhar e a gente vai ver como a gente vai evoluir em cima disso. Depois a gente vai colocar metas específicas e possíveis conforme o senso de competência do paciente, em comprometimento com seus valores. Isso aqui a gente fala de metas que sejam smart, né, específicas, mensuráveis, né, alcançáveis, né, que tem como você depois rever para saber onde não está dando certo, para que você possa tentar atingir essas metas. E, por fim, você tem que estabelecer um plano de ação com o paciente, planejando os próximos passos. Então, vamos lá. Olha o que a gente fez para o nosso paciente. Avaliação, objetivos, metas e recursos. Prescrever. Olha só. Na nossa avaliação aqui, a letra A, o que eu percebi? Ó? Na avaliação, vamos falar de problemas de saúde que esse paciente tem. A dona Margarida, ela tem problemas de saúde clínicos, a hipertensão e dislipidemia. Eu coloquei aqui esses 2 como sendo problemas clínicos, diagnósticos clínicos, hipertensão e dislipidemia. Mas ela também tem comportamentos e hábitos que interferem na saúde dela, como a baixa adesão medicamentosa e o sedentarismo. Aqui ela não tem etilismo, não tem tabagismo, mas tanto o sedentarismo como a baixa adesão medicamentosa são comportamentos e hábitos de vida que estão interferindo na saúde clínica dela e em risco cardiovascular, risco de eventos que são graves. O que eu tenho aqui de avaliação psicológica? O nível de estresse e ansiedade que são elevados e mal gerenciados, e uma paciente que tem solidão. Ela se sente só. E qual condição de vida dela que impactou na vida dela? Qual foi aquele trade point, aquele ponto de mudança que foi fundamental para ela caminhar para um adoecimento mais acelerado? A saída dos filhos de casa e o fato dela não ter nenhuma atividade física, fixa, desculpa, que fez com que ela perdesse o senso de propósito dela, o motivo dela viver, que era ajudar os filhos, o marido, e estar engajada nas atividades voluntárias que ela fazia. Então, olha só, essa foi a nossa avaliação. Diante dessa avaliação, desses 4 pontos que a gente observou, saúde clínica, comportamentos e hábitos psicológicos e condições de vida, eu tenho alguns objetivos aqui. Aumentar a adesão medicamentosa dela, recrutar apoio familiar, criar recursos positivos de gerenciamento de estresse e ansiedade e reduzir o comportamento sedentário. Se eu for falar de habilidades aqui, ó, eu estou falando aqui basicamente de manejo de estresse e ansiedade, estou falando de comportamento sedentário e estou falando de relações aqui. Ó. O aumentar a adesão medicamentosa vai vir como um plus para a gente, porque é uma orientação que a gente vai fazer e vai dar estratégias para ela, para que ela alcance isso. Sabendo quais são meus objetivos, agora que eu já sei quais são meus objetivos, eu posso colocar minhas metas smart, minhas metas que sejam específicas. Então vamos lá, ó. O que eu vou colocar aqui? Dona Margarida, eu preciso combinar com você uma meta em relação ao tratamento medicamentoso. Eu sei que você esquece de tomar o remédio, mas a partir de agora eu quero que você, pelo menos durante as próximas 4 semanas, até o período que eu vou te ver de novo, eu quero que você combine comigo que você vai tomar remédio todo dia às 8 horas. Poxa, Diandro, mas como é que eu vou fazer isso? Calma que a gente vai chegar na estratégia. Eu estou falando qual que é a meta. Tomar o medicamento às 20 horas durante 4 semanas. Eu preciso muito que você se comprometa comigo de que quando você sair daqui, você vai ligar para os seus familiares, você vai marcar uma reunião familiar com o pai dos seus filhos e com os seus filhos para fazer um almoço em família no domingo e você vai conversar sobre o que você está sentindo. Isso é uma meta. Eu não sei o que vai acontecer dessa conversa, como eles vão reagir, mas você precisa compartilhar com a família que você está se sentindo só. Solidão aumenta em mais de 50% o risco de morte prematura. Você precisa comunicar à sua família que você está se sentindo só. Como você gostava de frequentar a sua igreja, e como você ia para lá semanalmente,
eu não vou nem pedir para você voltar toda semana, mas eu quero que você, nas próximas 4 semanas, você tente ir 2 vezes na igreja, 2 domingos. Eu quero que você faça isso como uma meta nossa. Eu quero que você faça isso e eu vou dizer o que eu quero que você faça quando você cumprir essa meta. E, por fim, vamos tentar combinar de, durante 3 dias da semana, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, você faça caminhadas de 20 minutos. Pessoal, veja que a gente não deixa aqui espaço para o paciente deixar isso aberto. Eu coloquei aqui, ó, que às 20 horas ela vai tomar o remédio. Quando você coloca metas que são específicas e mensuráveis, aumenta a chance de adesão. Então, ó, é 20 horas. A gente vai chegar nessas 20 horas. Eu quero que você faça uma reunião familiar assim que sair de casa para o próximo domingo. Não é deixar aberto para o domingo que ela quiser, para o dia que ela quiser. É para o próximo domingo. E você vai me dar feedback. Marcou? Não marcou? Eu vou te cobrar isso. Frequentar a igreja do bairro 2 domingos nas próximas 4 semanas. Então, ela não vai ter como deixar isso para a última semana. Ela vai ter que, pelo menos no meio do mês, já buscar cumprir essa meta. E, por fim, caminhar pelo menos 3 vezes. Olha, a gente já escolheu o dia, segunda, quarta e sexta, 20 minutos, durante 4 semanas. Só não escolhemos a hora. Poderia, junto com ela, já ter definido a hora também. E como é que a gente vai atingir isso? O pessoal vem para a última etapa. Eu já fiz a avaliação, já tenho os nossos objetivos muito claros, desenhamos as nossas metas, metas que sejam alcançáveis e que a gente possa checar, e por fim tem os recursos. Vamos para lá. Dona Margarida, o que você vai fazer? Você tem celular. Vamos agora programar no seu celular 20 horas, todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, às 20 horas, seu celular vai tocar e você vai deixar a sua caixa de remédios com as doses diárias do lado da sua escova de dente. Compra uma caixinha de remédios que vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para você ter controle, você vai deixar do lado da escova de dente. Além disso, quando você sair daqui, eu quero que você já ligue para os seus filhos e explique que domingo você quer que eles almocem com vocês. Você pede para eles irem, explica que é uma ocasião especial. Se eles não puderem nesse domingo, já marque para o próximo domingo, mas não deixe passar muito tempo. Diário, eu quero que você compre um diário para anotar os sentimentos antes e após cada atividade, caminhadas e encontros religiosos, bem como nos dias em que não realiza as atividades. Isso é muito importante, pessoal. Esse diário de emoções e de sentimentos também é uma forma de intervir sobre espiritualidade. Por quê? Porque o paciente ele vai e se sente bem. Quando ele sai ele foi lá na missa, ela foi na missa lá no domingo. A dona Margarida, se ela gostava e aquilo fazia parte da rotina dela, ela vai voltar a ter aquele bem-estar e ela vai anotar. E o que ela anota, além dela perceber de uma maneira que ficou mais subjetiva, ela objetivou, ficou ali mensurável para ela, me sentir bem. O mesmo vale quando ela faz a caminhada. E ela vai fazer no diário dela, no dia que ela não caminhou, como ela se sentiu. Ela vai começar a perceber que o estresse e a ansiedade dela é menor no dia que ela caminha, que ela vai se sentir com melhor condições de saúde em termos de força muscular, de equilíbrio, de capacidade funcional. Ela vai se sentir cada vez melhor com a sua saúde a partir do momento que ela registra isso. Isso é mais forte. O que ela vai precisar de recurso? Preciso ver se ela tem tênis adequado para caminhada, roupas leves. Então, você tem que se certificar de que o paciente tem os recursos adequados para o que você está propondo. Então, veja só, terminamos aqui nossa primeira avaliação da dona Margarida, identificamos como ponto principal para ela aquele trade point, que foi a saída dos filhos de casa e a mudança que ela teve de propósito de vida, que ela perdeu. Ela precisa mostrar para os filhos dela que ela não está bem, mostrar para o marido, para que ela possa começar a ter um acolhimento deles também e, quem sabe, voltar a ter atividades em família que façam com que ela se sinta novamente útil para a família e até mesmo queira voltar para as atividades que ela tinha de voluntariado. Acompanhar, pessoal, não vou detalhar isso aqui, mas é só para saber que a gente deve oferecer um plano de cuidado para a dona Margarida. Essa ideia que a gente tem de que o sistema de saúde, nosso modelo de atendimento assistencial, ele funciona como consulta e retorno, está fadado ao fracasso. O paciente ele não tem noção de continuidade, de linearidade. Aqui o ideal é que você tenha, junto da dona Margarida, uma proposta de acompanhamento e você vai junto com ela, de acordo com a necessidade, trilhar uma jornada. Olha, dona Margarida, eu tenho esses objetivos com você, nossas metas são essas, e os recursos inicialmente são esses que a gente vai utilizar. Para a gente ter resultado, eu preciso pelo menos de 3 meses com você. Até porque eu preciso ver se tomando o remédio direitinho,
fazendo atividade física e melhorando a sua saúde mental, do estresse e ansiedade, a gente consiga ter repercussão também sobre seu sono e sua alimentação e outros fatores, e a gente não precise mexer nos seus medicamentos. Só que isso é uma jornada de 3 meses. Então, isso você planeja. Você vai ter um segundo encontro dela com ela, que você vai dizer em quantos dias vai ser, o terceiro encontro, o quarto encontro, vai ter nutricionista, não vai ter educador físico, tudo isso você tem que planejar junto. Só para deixar claro que o acompanhar é fundamental. Esse sistema habitual nosso só de consulta e retorno não funciona. Por fim, pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês tudo que a gente conversou aqui. O que eu queria deixar claro? Espiritualidade e religiosidade não está dissociado de ciência e de saúde. Pelo contrário, sempre esteve junto, sempre esteve junto. A gente tem evidências robustas da associação de espiritualidade e religiosidade em desfechos em saúde. Nós temos como, hoje, avaliar a espiritualidade e religiosidade do nosso paciente com ferramentas que não levam nem 2 minutos para serem aplicadas. Só precisamos saber se estamos no momento ideal para fazer isso, se estamos conectados. E, por fim, a partir da percepção que eu tenho, da avaliação que eu tenho do meu paciente, conhecendo seus valores, suas habilidades, o que ele tem de conhecimento, as atitudes que ele tem que possam me ajudar a intervir sobre elas, eu posso tentar utilizar mecanismos que são de espiritualidade. Outros mecanismos que tem, não é somente você tentar aumentar a frequência religiosa dele. Pode ser que o paciente seja agnóstico, pode ser que seja um paciente que não frequente nenhum local, mas você pode tentar trabalhar ferramentas que aumentem a gratidão, resiliência, tendência ao perdão. Teve um estudo muito interessante publicado no último Congresso Americano, na American College, que eu estive presente, daqui, brasileiro, que foi orientado pelo mesmo orientador do meu doutorado, Dr. Álvaro Vezum. Ele orientou a Mila, que é lá de Goiânia, em um estudo sobre intervenções para controle de hipertensão, intervenções sobre espiritualidade. Então, era um mecanismo de chatbot em que o paciente recebia diariamente mensagens que eram positivas, que geravam emoções positivas, de alegria, de bem-estar, de sensação de gratidão, e que buscavam, com isso, aumentar também o engajamento do paciente, a sensação de bem-estar, e isso impactou numa redução de 7 milímetros de mercúrio no grupo que fazia parte do grupo de intervenção. Então, existem várias ferramentas de abordagem de espiritualidade. A gente colocou aqui de uma forma prática como isso pode ser utilizado. Deixo aqui o meu contato para vocês por 2 motivos. Caso tenham dúvidas que não queiram trazer agora ou que lembrem depois, pode me adicionar no Instagram, pode mandar no privado, eu respondo, converso com vocês, e que também aqui no meu Linktree, na minha bio, se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouquinho mais no tema de espiritualidade e saúde, sobretudo em saúde cardiovascular, vocês vão ter acesso à monografia que eu fiz em 2011, em que eu e mais alguns colegas cardiologistas fizemos uma revisão de toda a totalidade da evidência científica da literatura sobre espiritualidade e saúde cardiovascular de 2000 até 2010. Então, quem tiver interesse, é só clicar lá que eu libero o acesso para vocês, podem baixar o PDF. Foi uma monografia que rendeu bons frutos para a gente dentro da pesquisa em espiritualidade e que eu tenho o maior prazer de compartilhar com quem quiser, tá? Então fica aqui meu QR Code para quem quiser conectar. Eu devolvo agora para vocês, Marcelo, e fiquem à vontade para mandar perguntas. Vou parar de compartilhar aqui agora. Parabéns, Jandro. Obrigado pela sua excelente explanação. Acho que foi muito bem conduzido e eu acho que de um tema que só desperta a nós cada vez mais interesse. É tão importante saber e, ao mesmo tempo, nos dar a condição de buscar. Por quê? A diferença de quem acredita ou não no transcendente faz muita diferença no conceito de morte. Porque quem não tem conceito de transcendente, a morte é a oposição da vida. Mas quem acredita em transcendente, a morte é a opção do nascer. Você nasce, morre, mas a vida não termina. Então, entender ou não, acreditar ou não, abrir ou não, é uma diferença muito grande, principalmente nos momentos onde todas as nossas seguridades estão em xeque. Num mundo muito contemporâneo, muito secular, onde tudo que nós temos de mais palpável está relacionado aos nossos sentidos
ver, tocar e sentir, quando essa seguridade está em xeque, que muitas vezes momentos de adversidades, onde vem um momento de dúvida. E aí? Pode ser que tenha algo a mais. Então, acho que essa abertura de espiritualidade e nós, profissionais de saúde, ser sensíveis a isso, não é somente ser um algo para poder ser um ópio, mas, pelo contrário, para poder dar força, principalmente nesse momento de tanta dificuldade. Parabéns e abro agora para as perguntas que fizerem dúvidas nesse momento tão importante. Fiquem à vontade. Alguma dúvida? Gostaria de parabenizar também a apresentação muito boa de Andrew. Ano passado eu participei de um evento sobre um simpósio sobre envelhecimento que a gente teve aqui das Unimedes do estado e foi discutido as zonas azuis. Imagino que alguém já tenha ouvido falar disso, regiões em que no mundo afora, em que normalmente o indivíduo chega a 90 a 100 anos de idade, ainda ativo, trabalhando, andando de bicicleta e tudo mais. E Okinawa, no Japão, Sardenha, a Grécia, uma área que eu não sei, uma área na Costa Rica, se não me engano, Nicoya, e nos Estados Unidos, Loma Linda, que é a área dos Mormons. E entre eles, entre essas áreas em comum, sei lá, 8, 10 tópicos, e um deles é a espiritualidade, relações sociais, e trabalho, né, uma atividade física pequena, mas achei bacana que assim, a espiritualidade está presente em todas essas regiões em que o indivíduo chega aos 100 anos bem, sabe? Então, assim, se a gente consegue viver muito, se a espiritualidade influencia muito nisso, por que não também na recuperação da saúde? Eu tenho certeza, tenho convicção disso. E achei bacana também, Adriano, você pegar o seguinte: se você dá aquela pergunta inicial e a pessoa não se sente confortável, não adianta insistir naquilo ali. Então, às vezes, vai ser pior se você insistir por esse lado. Você tem que. Na minha época, a gente fez medicina, a gente falava de rapport, empatia. Se não existia esse feedback, melhor encerrar por ali, um outro momento e tudo mais. Exatamente. Não, perfeito. Muito, muito legal a sua observação. Das zonas azuis, né? Você tem ali realmente Icária na Grécia, você comentou as outras já, Nicoya na Costa Rica, Loma Linda na Califórnia, Okinawa, e a Sardenha ali, a província de Nuoro. Todas elas são parte de uma observação de cientistas que trabalham muito com longevidade. O Dan Butler foi quem fez essa pesquisa, né? Ele não é da área da saúde, mas ele é um jornalista, um pesquisador que muito ativo, né? Pedalava, um cara que era um atleta, e que percebeu que nesses locais as pessoas viviam mais e melhor, né? Tinham um lifespan que era muito grande, mas o health span, que era a vida saudável ali, sem doença debilitante, também era muito alto. E tinham vários poderes ali que ele elencou como os poderes azuis, né? Os 9 poderes, e um deles, de fato, a espiritualidade chama muita atenção. Né? A espiritualidade, eles têm uma crença em algo que é transcendente e que acaba fazendo com que eles valorizem muito mais relações sociais positivas, o amparo familiar, e conduzem a um estilo de vida que tende a ser mais saudável. Ainda que em alguns locais deles você vê que tem o hábito do vinho, né? Por exemplo, lá na Sardenha, é um hábito frequente. Lá na Loma Linda, na Califórnia, já não é um hábito que eles têm, mas eles têm como confraternizar também de outras formas ali, juntando em atividades físicas e também em alimentação saudável, que é clássico de lá também. Mas é muito legal. Eu gosto mais dessa pesquisa, né, das zonas azuis, e a ideia é que a gente veja que forma a gente pode implementar esse conhecimento das zonas azuis para as outras áreas. Coincidência ou não, todas elas têm uma beleza natural muito grande, né? Muito grande. Você vê Okinawa é lindo, Sardenha é lindo, né? Loma Linda na Califórnia nem se fala. Mas e nas outras regiões, como a gente pode fazer para trazer esse prolongamento de uma vida saudável, né, mais longa? A gente tem que trabalhar em cima desses pilares. E a espiritualidade é um deles, né? Perfeito. Me marcou muito espiritualidade,
trabalho, que é uma coisa que eu acho que ajuda a gente a ocupar, tirar o centro da vida da gente, pensar em outra coisa que não ficar pensando. A gente que frequenta, a gente que eu sou da roça, do interior, e sou mais velho, a gente tem aquela frase que fala que cabeça vazia, oficina do diabo. Isso acho que isso funciona. Uma coisa que me marcou é carne vermelha, que eu adoro carne vermelha e não pode comer carne vermelha. Eu falei, ô meu pai. É um documentário Ó, que tem na Netflix. vou te trazer uma notícia boa sobre isso. Na verdade, assim, o que acontece? Os estudos que envolvem carne vermelha, se a gente for pegar estudos que avaliam o impacto da alimentação sobre a saúde, é muito difícil você avaliar um determinado alimento de forma isolada, porque ele se correlaciona com tudo que vem junto. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente tentou estudar micronutrientes essenciais, suplementação de zinco isolado, vitamina C, vitamina E, vitamina D, os resultados de micronutrientes isolados, eles tendem a não ser tão positivos como a gente gostaria que fosse, de maneira que tem muito confundidor que acaba levando para um lado e que você tem conclusões que não são tão efetivas assim para você fazer uso indiscriminado de determinados tipos de suplementos, como a gente vê na prática clínica. Quando fala de alimentação, realmente, quando a gente pensa no padrão de alimentação que mais protege contra doenças crônicas não transmissíveis, aqui eu estou falando de câncer, Alzheimer, infarto, AVC e diabetes, a gente vai para uma linha de alimentação, Bruno, que tende a ser dos padrões mais bem conhecidos dos cardiologistas, a dieta mediterrânea ou pesco-mediterrânea, e a plant-based, que eu já vou explicar como que é. A pesco-mediterrânea, você tem ali, ou a mediterrânea, você tem uma alimentação muito rica em grãos integrais, seus carboidratos eles tendem a não ser refinados, né? Você tem grãos mesmo, um alimento in natura, e você também não come muito ultraprocessados, carboidratos refinados, pouca gordura saturada, e você dá mais prioridade para proteínas de origem vegetal e gorduras que sejam insaturadas. Sendo assim, você come pouca carne vermelha e quando vem proteína de origem animal, tende a ser na pesca mediterrânea mais do peixe. Quando você fala da Whole Food Plant-Based, é uma dieta que ela também é baseada em grãos integrais e que ela tem como a base da sua alimentação frutas, verduras e legumes, vegetais, né? Vegetais oleaginosas, a gente está falando de castanhas, amêndoas, está falando de nozes, que também vão garantir um tipo de gordura que tende a ser bom e outros micronutrientes essenciais. E aí, mas não tem carne vermelha. Quando a gente avalia um estudo como o PURE, o estudo que hoje é o maior estudo epidemiológico para o processo de adoecimento e envelhecimento populacional, né? Ele pegou países de todos os continentes. Imagina o estudo Framingham, que avaliava a doença cardiovascular. O estudo PURE pegou países de todos os continentes, já está avaliando aí há quase 2 décadas, para ver, tanto em população urbana como rural, tudo que impacta no processo de adoecimento. O que contribui para que alguém tenha câncer de pulmão, para que tenha Alzheimer, para que tenha infarto, para que tenha AVC, para que tenha diabetes, para que tenha fragilidade, para que tenha osteoporose, fratura. Eles avaliam tudo. Dentro disso tem o padrão alimentar. E o estudo PURE, ele não mostra, de fato, que a carne vermelha seria um grande problema, assim como muitos estudos na área também. O que tem que ficar muito atento é se a carne ela é embutida ou processada, sim, vai fazer mal. E se você for comer carne vermelha, você tem que também tem que diferenciar como que a carne foi preparada, o quanto que ela tem de gordura saturada. Isso também, então, é muito importante. É uma carne muito gorda ou não? Você está falando de um filé fininho, que é bem magro, e que quantidade é? Se você come até 2 vezes a palma da sua mão na semana, que é o que a gente não come, a gente come muito mais, né? Mas se fosse 2 vezes a palma da sua mão de um filé magro, em teoria, isso não estaria aumentando tanto assim resposta inflamatória ou pró-inflamatória que pudesse contribuir para adoecimento, sabe? Então, depende muito. Eu acho que a nossa avó sempre acerta quando ela fala que o equilíbrio é a base, sabe? Se você faz de forma equilibrada, a chance de você ter sucesso é maior. Muito bem. E aí, alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Grilo, Wilson, aqui queria agradecer imensamente ao Diandro por ter aceitado o nosso convite, dividir o tempo e conhecimento dele com a gente. A aula foi espetacular.
Acho que a gente entender que a medicina precisa ser centrada na pessoa, e para ser centrada na pessoa, precisa entender todos os aspectos da vida dessa pessoa, e só assim a gente, enquanto médico, vai conseguir acessar de maneira verdadeira e trazer esse paciente para o centro e para ele se empoderar do seu tratamento em todas as vertentes dele. Acho que esse é o grande segredo do sucesso. Não dá para falar isso ignorando a espiritualidade, ignorando o convívio social, ignorando tudo que engloba a vida desse paciente. Senão a gente se torna um tecnocrata aplicador de guideline. Eu acho que não é isso que a gente deseja enquanto médico, né? É pensar realmente que a gente está promovendo saúde. E é muito legal ver a religião, ver a espiritualidade sendo tratada como ciência e não caindo nos velhos clichês que a gente vê se repetindo aí ao longo da nossa vida médica. Então, assim, muito bacana poder discutir isso à luz de medicina baseada em evidência, lembrando que não importa a evidência se você não entender qual é a evidência que é melhor para o paciente dentro das crenças, dentro dos valores dele, né? Então é muito bom ter um tema desse. Eu fico muito contente do Diandro ter podido estar esse tempo aí com a gente. Espero que ele possa estar em outras ocasiões. Vai ser sempre muito bem-vindo. Diandro é um cara que está na ponta da lança de produção científica em diversas áreas bastante interessantes. É um cara super cabeça boa para tecnologias novas, para inteligência artificial em medicina, né? E acho que ele tem muito conhecimento para poder passar para a gente. Eu estou realmente muito feliz do Centro de Estudos ter proporcionado esse momento aqui de reflexão para todos nós. Jandro, meu muitíssimo obrigado, e já um convite futuro para que a gente continue falando de assuntos nesse tom, tá? E até te confidenciar, acho que você já sabe, mas até anunciar que mais para frente a gente vai ter aula de um discípulo do Diandro, que é o Rafael Altoé de Vitória, para falar também de medicina de estilo de vida, e eu acho que esses temas têm que estar cada vez mais presentes dentro da nossa discussão, dentro da nossa vida médica, para que a gente possa promover efetivamente saúde, e não só tratar doença. Obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado demais aí pelas suas palavras. Até trazendo aqui, confidenciando, a gente na Sociesp teve, nos 3 dias tiveram atividades de espiritualidade e saúde cardiovascular. E na última atividade, foi uma provocação mesmo. Álvaro Avezum, que foi meu orientador do doutorado e foi quem me orientou também na monografia, e com quem eu trabalho no departamento de espiritualidade e medicina cardiovascular, ele chamou os maiores nomes que a gente tinha aqui da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, nas suas áreas específicas, né, de hipertensão, insuficiência cardíaca e dislipidemias, e hipertensão, insuficiência cardíaca e dislipidemias. E aí o desafio era trazer um caso clínico muito parecido com esse que eu trouxe para vocês, e ver como que seria a intervenção deles em relação, não à parte medicamentosa, que é o que todos nós sabemos, quem é o trio de ouro, qual é o tipo de antihipertensivo que a gente utiliza quando o paciente já teve infarto, se é uma mulher jovem que é muito ansiosa, se é um paciente que tem função renal alterada. Não era isso. O foco era como você vai ajudar essa paciente a mudar a situação que está conduzindo a um problema que vocês podem perceber que a raiz do problema parecia ser uma só, né? E aí ficou nítido ali para a gente que esse tipo de bate-papo que vocês propuseram hoje, ele é super necessário. É super necessário. Convido vocês a talvez tentar assistir essa gravação. Eu não sei exatamente onde a gente vai conseguir. Eu vou tentar buscar esse link. Mas a sensação que tinha era de angústia e frustração, porque nós não fomos preparados para isso, né? Para lidar com esse tipo de problema. E, na verdade, a gente vem remediando, como você falou muito bem, Wilson. Estamos como tecnocratas prescritores de medicamentos baseados em diretrizes, cada vez prescrições maiores, com 10, 13, 15 medicamentos numa lista, e que, às vezes, não que não precisasse receber grande parte daquilo, mas poderia ser muito mais amenizado, com uso racional, se a gente tratasse a causa do problema, que, às vezes, vem muito de dentro, né? E, para finalizar sobre isso, eu gosto muito de utilizar a distinção que tem na língua inglesa, né, entre a cura. No inglês, eles têm o cure, de cura, e o healing, né? Que é uma cura que vem de dentro para fora. Então, você está com pneumonia, tomou um antibiótico, é a cura, é o cure. Mas você tem um problema como o da dona Margarida, a cura dela não vai vir com antihipertensivo nem com hipolipemiante.
A cura dela, ela vai vir de dentro para fora. Aí seria o healing, né? Que, infelizmente, a gente não está acostumado a oferecer o healing, a gente está mais acostumado a tentar o cure, mas só ficar medicalizando mesmo, e isso não traz tanto resultado assim, né? Mas é isso. Obrigado pelas considerações, Wilson. Conta comigo sempre, tá? Parabéns. Muito legal. Só comentários que engrandece. Realmente, nós estamos numa sociedade tecnocrata. E realmente pode parecer um adverso, ser razão e fé. Mas duas palavras só para a gente encerrar. Uma, que a igreja, como o doutor Diano falou, foi uma das grandes promotoras da ciência. A Idade Média comprova isso. Encíclicas papais falam de fé e razão. E eu gostaria só de terminar com uma fala de um teólogo alemão, Joseph Ratzinger, que ele sempre quis levar a razão junto com a fé. Pois a fé, a razão, permite que nós evitemos o desvaneio que uma fé imatura pode causar. Então, a razão nos dá fundamento. E, ao mesmo tempo, a fé nos permite chegar onde que só pela razão nós não chegaríamos, que é o transcendente. Então, as duas nunca serão opositoras, as duas sempre serão muito promotoras de uma unidade, como filosofia e teologia, como qualquer outra espiritualidade e medicina. Encerro, então, esse momento, agradecendo muito o nosso amigo, nosso colega, e desejo sucesso na sua caminhada, e ficamos de braços abertos para novas conversas, que vão ser sempre engrandecedoras. Obrigado, doutor Jandro, e obrigado, pessoal. agradeço a todos. Uma boa noite.